justamente isso, ajudar. Claro que eu aqui compliquei um pouco para mostrar para vocês né, a, a flexibilidade que ele tem. E se nós entrarmos aqui e olhar o que é a fase 2 e o que é a 3, vamos lá, para mostrar o código por dentro. Não se assuste quem é leigo nisso, tá? Mas a ideia é apenas entender. Então, modelos, fase 2, cadê você? Fase 2, aqui deve ser essa aqui a última, tá? Olha só, fase 2, geração automática de wireframe técnico. Nota, todas as decisões técnicas tomadas nessa fase são baseadas em 4 fontes principais. Resposta do usuário da fase 1, documentos fornecidos com um exemplo e instruções do sistema, que define o papel, né, do GPT, arquiteto, papapá. E quarto, eu daí botei os links dos sites confiáveis que tem documentação, que nem docs.n8n.io, comunidade do n8io, supabase.com.docs, etc. Certo? Boa noite, senhor Cast. Ciência de limpeza, tudo certo? Olha só, então, né, eu tenho aqui, eu posso estar melhorando. Depois, instrução permanente em toda a automação com entrada multicanal, WhatsApp, Gmail, etc., com uso de voz ou imagem, o GPT deve separar o pré-processamento de entrada do agente orquestrador. O orquestrador deve atuar apenas como memória, análise e intenção de roteamento. O envio de resposta também deve ser feito fora do orquestrador. Por quê? Porque senão ele não criava aquela questão de entrada e saída, que eu quero que seja claro, né? Então, a gente botou uma instrução a mais aqui. Depois, processamento automático de resposta, né? Descoberta, arquitetura, blocos, wireframe e validação. E aí vem o modo inteligente, né? O que eu quero? Né? Gerar o wireframe técnico com os nomes de nós e função, com os tipos de nós, aplicando as práticas, etc, etc. Então, aqui ele está tentando fazer a lógica baseado naquela pergunta. E assim, né, eu tenho integração do modo com o agente do N8N, se for usado, né? Instrução crítica sobre arquitetura, fluxos vezes agentes. Então, justamente porque a gente está evoluindo de fluxo linear para fluxo orquestrador para fluxo de agentes. Então, essa parte aqui de baixo é para poder mostrar a diferença entre cada um deles, senão a IA se perde. Então, essa é a fase 2. E aí, a fase 3, deixa eu pegar aí o arquivo. Opa. Fase 2. Fase 3, certo? Ó, a fase 3 é fazer o prompt técnico final para geração de código N8N. Gerar um prompt técnico completo e estruturado que será enviado para a ferramenta de codificação, né? Cloud, Manus, Bolt, Volab, para criar o JSON funcional do workflow N8N. Daí, template dos prompts técnicos, como é que ele deveria ser, né? Atue como especialista tal, né? Contexto do projeto, arquitetura definida, fluxo principal, os blocos que eu quero, né? De cada um deles, eu dei um exemplo aqui, o exemplo 2, exemplo 3, 4, 5, aqui vários exemplos para ele se guiar, né? E aí, dependências obrigatórias, configurações técnicas, versão, certo? E performance, certo? E tem mais coisa ainda. Validação, que eu quero que ele valide depois que ele fez, né? E também a estrutura de armazenamento e de variáveis, certo? E depois tem instruções para a codificação.
padrões de nomeação que eu quero, fluxo de execução, né? Entrega esperada, checklist final, atenção crítica, né? Um resultado que eu espero e a geração automática do prompt, qual é os passos que tem e qual é a vantagem dessa abordagem. Beleza? Então, veja só, independente, pessoal, isso aqui virou a questão técnica. Tanto que eu nem exibo isso para o usuário, não é? Porque isso aqui foi montando, montando, montando e chegamos ali. Então, olha só para vocês verem uma coisa. Deixa eu fechar aqui. Eu peguei aqui, ó, Inema. Ontem eu criei esse do Abacus aqui, ó. Olha só. Eu mandei gerar, a entrada foi a mesma que eu fiz hoje, ó. Quero fazer uma automação da minha ONG de pet, e mandei isso aqui. A partir disso, o que ele fez? Ele pegou e gerou esse prompt aqui. E esse prompt eu levei lá para o Abacus e ele criou essa automação aqui, que daí eu dei uma organizada, ficou assim. Ou seja, né, tá muito boa ela, né? O arquivo está aqui, então quem quiser depois usar é o NM64. Aqui eu botei o link porque se alguém falar alguma coisa, eu posso entrar lá e ver onde eu fiz, né? E aqui eu botei o prompt da fase 3 para vocês verem, o prompt inicial, e aqui o link do INEMA EC8. Tá legal? Sim, tu define todas as regras para que quem fizer tudo vai ser o, o próprio que está criando, né? No caso do humanos. Então, eu posso otimizar sempre dizendo, eu quero que crie instruções para humanos. Então, vocês podem estar ajustando, né, o 3 para humanos. Eu podia até pegar esse conteúdo aqui, Ctrl+C, levar lá e dizer, eu quero que esse prompt seja otimizado para humanos, porque esse prompt está pronto para criar né, numa das ferramentas. Mas tu pode otimizar para humanos, né? O que importa aqui é que foi feita uma estrutura, certo? Para que a, a inteligência artificial entenda. Então, a diferença de quem vai querer usar uma ferramenta para criar automação, veja, se tu só olhar isso aqui, geralmente as pessoas não deram essa informação. E aí, tu fica lá conversando com os humanos ou quem quer que seja, e ele vai gastando crédito porque ele tem que recriar tudo de novo, recriar tudo de novo. Então, claro, nós podemos ter ainda erros, mas não estrutural. O erro deve ser de codificação e não de falta de entrega de informação. Certo? E para a gente que vai conhecendo mais e mais, tu vai oferecendo mais informações exatas para cá. Beleza? Então, esse é o propósito do EC8. Tá? Beleza? Deixa eu ver se alguém fez mais. Saber aplicar 3 arquiteturas workflow na solução parece ser o diferencial. Na verdade,